piscina, né? Tipo, apesar do Uhum. trabalho e tudo mais. Então, quando a gente queria alugar Ok. tal, a gente viu isso aí e falou, pô, isso aí se pá, serve como, sabe? Mas Você aí curte acho que vai. piscina? Piscina. Ô, eu adoro, cara. Pô, que detalhe interessante da sua personalidade. Você não sabia? Parada bem única, né? Muito único, muito único. Caraca, que Ah, Ele é muito não, eu tô só verdadeiro, ele é Tem pensando que gente muito que tem não gosta gente de que verdadeiro. não piscina, tem gente liga. que fala, prefiro o mar. Cara, que Nossa, eu não, eu graça, adoro, conversa mano. Por assim. mim eu ficava dentro o verão inteiro. Caraca, É. tóxico. Tranga. Eu não entendi a ironia até uns 30 segundos depois que ele Não, falou. nem eu. Eu fiquei, caraca, que fofo ele interessado pelo amigo, Mas mas ele não beleza. tava. Queria me zoar só. Tô Lisa, você tá aquecendo, tô vendo o que ele tá falando aquecendo. pra mim? Você gosta de pizza? Fala assim, né? Eu curto também pizza. Também Eu Eu adoro não curto. gosto de filhotes falsidade, de né? Tipo, cachorro, Filhote de cachorro acho É. lindo. filhote de cachorro. Beatles. Mas se é uma coisa que eu não gosto, é falsidade. Assim. Falsidade. Corrupção, É, não curto eu falsidade tava nenhuma. vendo algum vídeo do Luigi, Isso tudo cara, são coisas que com certeza falaram nas cabines do do casamento às casamento às Sim. cegas. cegas. Eu adoro Sem sair com os sombra de meus dúvida. amigos. Isso é um detalhe interessante da minha personalidade que eu não muito, assim. Prefiro ficar na minha casa. É, eu gosto muito de música. É, tenta trabalhar com isso pra ver se você vai continuar gostando. Ima, além Eu, de piscina, você tem uma outra peculiaridade muito sua, né? Você é um cara que gosta de guitarra. eu gosto de guitarras. Eu tenho 10 guitarras, Yal. Caraca, And 10 guitarras. counting. Eu terei mais, eu terei mais. Tá certo. Exatamente, cara. E eu venho aqui com a camiseta do maior de todos para perguntar para você o seguinte: você sonha em tocar guitarra? Eu Ou se sonho. você já toca guitarra, você sonha em tocar guitarra melhor? Pô, adoraria. O Just Rock, em parceria com o Pergunta da Vez, vem oferecer o seguinte: a escola online Just Rock de guitarra com um desconto exclusivo aqui pro Pergunta da Vez. Uau, cara, que massa! Mas peraí. Você falou desconto. Vamos Desconto. focar em desconto. O plano anual tá saindo aqui pelo link no comentário fixado de R$ 750 por ano, já era barato, por R$ 399,90 por ano ou 12 vezes de R$ 39,91. Eu sou aluno da escola Just Rock e faço aulas particulares com o Victor Just, que é dono e professor da escola, e posso falar que o conteúdo é incrível para você melhorar sua técnica com clássicos do rock. Então, não perde tempo e se inscreva na escola Just Rock no link do comentário fixado. Eu não sou aluno dele, mas vou me tornar. Primeiro, eu preciso comprar uma guitarra. Ou talvez, não sei, eu tenho um amigo que tem 10 guitarras, talvez ele possa me dar uma, você Eu não tem sou canhoto, problema. Yal. Ah, é verdade. Puta, eu vou ter que comprar uma guitarra. Mas você que já tem uma guitarra, você não precisa comprar uma guitarra. É só ir lá no Just Exatamente. Rock, tá? Mas vai Link no depois comentário desse fixado. programa. Vai depois desse programa. Depois do programa, ou vai escutando a gente enquanto você faz sua matrícula. Meus amigos, estamos aqui para falar sobre este tema tão constante nas mídias sociais e tradicionais, que são os reality shows. Acabou de terminar a terceira temporada de Casamento às Cegas, com um reencontro ao vivo que adianto que eu achei que realmente não cumpriu o que se propôs, que era fazer barraco ao vivo, estava todo mundo bem instruído. Quem mandou Pois mal ficou é, pedindo desculpas, quem mandou pois bem é. ficou se achando ao vivo ali. Quem ficou feliz, quem ficou triste também, cumpriu um papel muito morno. E aí vamos com base neste livro. A câmera tá aqui. De Silvia Viana, Rituais de Sofrimento, publicado pela Boitempo, pela editora Boitempo. A gente vai tratar um pouco desses temas. Então eu queria começar com uma proposição que é: eu moro com uma pessoa e que ela e sua irmã assistem muito reality shows, assim, que elas chamam de programa de baixaria. Então elas assistiram, tipo, todas as temporadas possíveis de The Real Housewives of Beverly Hills. Que se você não Uau! tá. Se... Ô, latino, amor! O que foi? Você não aguenta o Yau também? Caraca, puta, Ah.
Ela não vai mostrar, ela Puta tá, gancho, cara. ela tá Que, deitada. Bom, o voltando, que ia desculpa, acontecer? desculpa. Deixa eu ver aqui. Só um Tá segundo, bom. posso soltar a Lisa? Pera aí, que senão ela vai ficar brava aqui. Vamos, mulher. Solta Vai. Lisa. Ih, ai, que bebê. O programa vai ter que ter um alerta de ansiedade no programa. Perdão. É. Para a frase no meio. Não lembro onde Que eu isso? tava. Ah, minha Lisa tava chorando. Prioridades. Housewives. Real Housewives of Hills. Beverly Hills, que se você não sabe o que é a versão gringa do Mulheres Ricas. Que é. E tem vários estados lá, que eu vi que tem o The Real Housewives of Atlanta. E sei lá se tem Miami. Bom, não sei. Mas então, e elas vêm pra falar assim: eu gosto de ver barraco, assim. Minha diversão é essa. E ali eu não sei se entra tanto. Mas, com o gancho do Rituais de Sofrimento, em outros programas como Big Brother Brasil, Casamento às Cegas, você tá vendo sofrimento muito real das pessoas ali dentro. Eu me lembro, o Vilela, eu não sei se vocês viram todas as temporadas de Casamento às Cegas. Sim, infelizmente, sim. Todas. 1 e 2 só. É, 1 e do 3. Brasil, Brasil. 1 e 3, você perdeu. 1 e Justo o 3. exemplo Eu que eu ia dar, perdi, eu Vilela, perdi pelo a amor de... segunda. Poxa, cara. Não, a Mas gente conta, fica Não, tranquilo. tem uma mulher que eu não lembro o nome de ninguém. Tipo, e não é nada contra essas pessoas. Tipo, do Casamento às Cegas. Quando eu vejo um filme com o Robert De Niro, ele pra mim é o Robert De Niro, porque eu sei quem é o Robert De Niro, senão ele seria o cara que tem a pinta. Entendeu? Eu não guardo nomes. Agora João. E aí tem uma moça Inclusive, no ruiva, Casamento às Cegas 2, eu só lembro do casal que se veste bem. É o que eu tenho de referência. que é o É, o casal, casal- aqueles dois caras altos muito bonitos, os dois. Não. Da segunda temporada você tá falando, não? Da segunda. Que se veste Spoiler aí pra bem. você, Vilela, que É. a mãe do É. cara não deixou ele casar. Foi basicamente. Ah, Olha que essa maravilha. foi, essa é Queria verdade. casar, mas mamãe não deixa. Foi assim. Jorge quer ser hardcore e sua mãe não deixa, lembra dessa? Mas vocês sabem que eu não tinha visto, né? Enfim, bom, a terceira temporada e vi tudo em 2 dias. Então eu já sei que eu vou Para fazer meu gravar detox esse em programa. 2 dias, viu? Tem uma, caso o Segunda Vilela temporada permite, vem coloca a aí. foto dele, que ele mandou a foto assim, vendo o casamento às cegas e tava. Pode pôr. Vou subir essa foto agora. Ele. E tem nessa segunda temporada tinha aquela moça ruiva. Aham. Muito bom, né? A moça ruiva. Que desiste moça do ruiva. programa, ela sai do programa. E ela fala assim: sei. eu tô com meu coração despedaçado. Eu não lembro exatamente a frase. Mas, meu, ela saiu de lá muito chateada. E aí entra naquilo assim: você tá vendo as pessoas sendo. A Silvia Viana usa muito o termo aqui. Ela usa assim, sem ressalvas, a palavra que assim, você tá vendo pessoas sendo. Ela não fala do Casamento às Cegas, tá? Mas ela fala do Hell's Kitchen, que aqui virou Cozinha Sob Pressão, teve versão brasileira. E aí tem até. Bom, esses exemplos ficam para depois. Mas ela usa a palavra. Então vamos estender esse conceito dela para emotionally distressed. Que horror! Eu não consigo pensar num paralelo português para essa palavra. Você tá vendo ser da pessoa emocionalmente O próximo episódio estressada. pode ser de colonização também. Pode ser. É um tema importante também, que isso veio de cima Mas para assim, baixo. agora um adendo. Eu não sei se pode falar no YouTube. Se você Tem bota palavras proibidas. Ah, isso é verdade. Ah, Então. eu sei que não pode escrever. Eu não sei se pode falar. Falar não, porque eu já vi pessoas que Pode sempre. falar. Eu acho que as pessoas sempre cortam isso aí. Mas eu acho que pode falar, dizer, espetacularização do sofrimento. Você fala um negócio assim. Perfeito. Tá Pode ótimo. falar. Fiquei orgulhosa. Então, você tá vendo as pessoas serem. O seu sofrimento ser mostrado, espetacularizado, como disse a Paula. E. Isso é. Primeiro, isso está sendo oferecido num formato de entretenimento. Isso está sendo oferecido num formato, no caso do Casamento às Cegas, como um jogo, porque é um jogo. E eu descobri no reencontro aqui que eu tive a impressão que uma daquelas mulheres que estava falando com o rapaz chamado Renan, se sempre que eu falar a pessoa, você pudesse botar a cara da pessoa aí,
Tá O bom, tá bom. casal, o Renan, que é aquela menina que falou que ela fez um joguinho ali, tá? Aham. E ela dá a entender que ela foi e casou e não apareceu na série, né? Que ela É, que fala, ela. não, eu fui pro Face Off, só que eu falei, Uhum, então tem gente que casa e não rende o bloco, como se uhum. escreve, Eles têm e um, acaba não aparecendo. Isso eu não É, sabia. ele, que fica eles têm um aquilo. limite de 5 casais por programa. Mas isso é dito, tá? Ou a gente só descobriu sem querer? Cara, foi, pelo menos é dito em questão de fora do programa, assim, é uma parada oficial do programa, não é um segredo que vazou de Ah, bastidores, não, tudo sabe? bem. Não É, é. Mais Tudo bem. pessoas casam, mas eles escolhem os 5 casais que eles imaginam que vão, né, gerar mais conteúdo para o Certo. programa. E fica a isso, minha indignação. Mas tudo bem. Porque ia eu ser muito gostaria melhor de ter ver outro todos, casal. né? Que aquele Dani e Dani lá. Que só, o drama de um era que não podia comer chocolate. Tipo assim, gente. A outra mentiu na cara limpa, a cara nem ardeu. Falou, eu sou o primeiro lugar dele. Porra, essa mulher. Caraca, Eu enfim. passo um pouco, porque assim, pra mim, rola toda a comoção, e aí isso tá tratado aqui também, que é da edição, né? A gente Sim, sim. consegue fazer coisas pequenas serem um grande momento, a gente consegue tirar fora coisas. Por exemplo, o grande vilão da temporada foi o Valmir. Sim. E eu quero Não. fazer minha aposta aqui, tá? Tá na Fazenda desse ano, sem sombra de dúvida. É. Almir na Fazenda. Bom, Aposto. pode Promete, rolar. promete. Pode rolar. Eu nunca vi a Fazenda. Eu também não. Mas Vi isso trecho. vem, isso que você falou de cima pra baixo, isso é tão. É categórico porque eu sei como aquele programa funciona. Perfeito. Eu sei que tem a roça, que os caras têm que fazer as coisas. Eu sei do Perfeito. esse é irmão desse. Eu Perfeito. sei do Amiga. Essa é muito boa. Do Amiga, assim não dá pra te defender. Essa é muito boa também. Que vira. Mas o quanto a gente não consegue fugir disso e o quanto assim, por exemplo, vou dar o exemplo do Valmir, porque tá assim, não tô passando pano pra ele, não estou em nenhum momento dizendo que ele é um cara legal e que ele não cometeu erros, mas eu estou dizendo que, para fins do que o programa estava fazendo, qualquer fala que humanizasse esse cara, para esse propósito, deveria ser deixado de fora. Momentos em Qual o propósito? que ele precisava ser o vilão, ele foi editado ali como vilão. Não estou dizendo que ele não é, mas eu Uhum. estou dizendo Entendi. que para caber no formato, coisas que o humanizassem ou fizessem mostrar que ele era um cara muito legal precisariam ser deixadas de fora. Tô supondo, talvez nem tiveram momentos legais. Mas só que, Tem momento. perdão? Não, eu discordo um pouco, porque, por exemplo, a gente pode falar spoiler de Casamento às Cegas, né? Mas tipo, tem um momento, por exemplo, que a avó dele, que ele cita desde o início do programa, a gente não sabe, mas teoricamente ele cita desde o início do programa, a avó dele morre, que é uma senhorinha fofa, Sim, sim. tal. E isso esse é o momento que você fica, ai, pô, tadinho, seu coração fica meio machucado, assim, né? Porque a gente pensa na nossa avózinha, que geralmente a maioria das pessoas tem carinho pela avó. E e eu acho que isso dá uma humanizada nele. Porque eu acho que a gente está em Hum. 2023, em 2019, teve filme da Marvel tem Thanos, tá ligado? Que tem o vilão que você vê ao lado. Então eu acho que isso está muito dentro da nossa cultura pop, sabe? De a gente ter um vilão que é um pouquinho complexo. Então eu acho que isso entra até no reality. Eu vou mais na toada, Paula, de que esse ato exclusivamente não era o suficiente para humanizar o cara, assim. Até porque o fato dele falar que era o cara criado pela avó já foi mostrado de um jeito pra zoar ele no começo, sabe? Sim, sim. Pra deixar na cara. Mas, cara, a gente viveu na pandemia. Esse livro, cara, ele pelo que eu procurei no Lattes, ele data de 2012, né? E ele também é oriundo, ou tem uma conexão direta, se não for diretamente, da tese de doutorado da Silvia Viana. E então ela tá tratando lá, não tem o casamento às cegas ainda, e não tem também aquela explosão que foi os Big Brothers de 2020 e 2021, né? Que aí, quando a pandemia tava lá, plenos, quando no isolamento e tudo mais, o Big Brother de 2020 tava rolando e foi aquele o primeiro ano que botaram famosos também, não foi isso? Foi.
Sim. Exato. E aí deu aquele boom e a versão. E o ano seguinte Famosos, né? Famosos. O louco tem a No Manu Gavassi que tava 21. lá, é famosa. Ah, eu não conheci o rosto dela, não. Falar a real. Fiquei sabendo ali. Jura? Eu só conheci o rosto do Babu Santana. Também, Eu assisti famoso. Estômago e Tim Maia. Agora, de Nossa, Estômago resto, é um filmaço, hein? filmaço. Mas, não, beleza, realmente. Já foi o primeiro ano que teve famosos. Só Famoso fiz uma gracinha aqui. Porque o 21 teve Fiuk, né? Inclusive, a gente discutiu no último Já fala, programa. viu, que famoso. Famoso. Fiuk é E, famoso. e o ano seguinte, 2021, foi o que gerou a Juliette, né, cara? Que é assim. Acho que é Exato, assim, exato. o maior fenômeno em tamanho, sei lá, seguidores e tal. Eu Sim, não quero sim. falar isso porque, sei lá, Sabrina Sato veio de um Big Brother também. E alguém muito famosa. Que se Ah, tornou é, ainda mas mais. assim, de um ano para o outro, né, cara? Tipo, em 2004, a Sabrina, que participou em 2003, era muito menor que a Juliette era em 2022, sei lá. Que ela tá lá com a Anitta, né? É, Que é. é. Exatamente. Pô, uma- Juliette saiu, fechou contrato com a Arrisco Manu. dizer a maior estrela do Brasil é a Anitta. E Bem possível, bem possível. de tamanho midiático e tal. Sim. E a pergunta da vez que eu queria indagar neste programa é assim: qual é, para fins sensacionalistas no título do vídeo, qual é o nosso interesse ou prazer no sofrimento alheio? E aqui a indagação é assim: qual é o interesse das pessoas? Porque a gente não é assim o público típico de reality show. Eu vejo, e aí, para citar que a Marcela e a Mariana, que a Mariana, minha cunhada, que assistem isso para ver baixaria, eu não me sinto confortável assistindo esse tipo de programa, eu fico triste. Quando eu vejo a mulher desistindo do programa muito magoada, ou o cara que desiste de casar por causa da mãe, ou por causa da mãe foi o que a edição nos fez crer, eu fico chateado, assim, isso me dói. Eu falo, cara, que dor. Você ia casar, sabe? E assim, sabemos também que eu não sei se isso é uma fala, é uma fala da Marcela, que é assim, o primeiro é sempre mais legal. Porque ele foi um fenômeno e meio improvável. No segundo, a galera já sabia o tamanho. E no terceiro, você vê que se a galera não foi lá sabendo que provavelmente viraria influencer, a pessoa já tá meio pisando em ovos. Então, o rapaz lá do chocolate que fala o negócio machista e dá o burburinho, a mulher vai lá e encara ele e ele fala: peço desculpas, não foi assim que eu fui criado, isso é uma coisa, eu tô aprendendo todos. E aí você vê assim, aquela tentativa de fazer de causar um mal-estar, tudo. Fica um mal-estar, fica cringe o negócio. Mas assim, o cara, não, me desculpa, eu peço desculpa, eu tô melhorando. A namorada dele fala assim: não é isso o que eu quero pra um cara do meu lado, sendo mulher, taranã, e aí rola um pedido de desculpa, assim, de uma assessoria de imprensa genérica ao vivo, assim. E Exato. acaba o que estava sendo posto. Que se aquilo tivesse sido montado, editado depois, eu posso ter certeza que os editores fariam uma trama mais interessante. Mas este fenômeno, e aí vai para qualquer coisa, cara. Eu acho que até dança dos famosos e etc. Que é assim, por quê? Por que isso é tão fenômeno? E aí eu acho, e não é uma crítica a esse livro de jeito nenhum, mas eu não acho que foi isso que ela se dispôs a responder aqui. Que é, por que isso é tão popular? É mais apontar os problemas desses realities, né, Vilela? O que você acha em relação a isso? Meu, eu fiquei pensando, porque acho que tem um pouco a ver com o que a Paula comentou, assim, a mina que vai no Casamento às Cegas, nessa terceira edição, e meio que mente pra outra, né? Fala, não, ele me disse que eu era a primeira na lista. Tava mentindo, enfim, depois ela tenta passar um pano, dizer que não lembrava direito, mas que falou isso, assim, Sim. porque a impressão que eu tenho, assim, acho que o ganho crítico, assim, da Silvia Viana em relação a outros estudos, assim, que tentaram pensar o reality, é meio que não cair num moralismo, assim, não tratar como patológico essa ideia de, né, assim, um suposto voyeurismo nosso, que a gente gosta de ficar vendo essas situações e se alimentando delas. Eu acho que o ganho dela, e talvez a gente discorde nisso, assim,
foi mostrar, tipo, a qual tipo de subjetividade que esse programa, de certa maneira, responde, né? Ou então, ao contrário, né? Que tipo de subjetividade nossa, hoje social, que é capaz de produzir um programa desse tipo, onde a gente assiste isso e essas coisas meio que passam Batido. batido, a gente se alimenta disso, isso alimenta a questão das polêmicas, porque tem também uma outra questão que me parece importante, tipo, de diferença entre Sabrina Sato e Juliette. Nunca pensei que ia falar isso, mas que eu acho que é importante, que tem uma dinâmica da fama que é diferente, né? O que pauta a fama da Juliette, ou que a torna vencedora, é uma dinâmica muito mais evoluída em termos de seguidor em redes sociais, né? E isso Uhum. mede um pouco desse alcance. Era uma coisa que, enfim, salvo engano, em 2004 isso não estava colocado, pelo menos com essa Dois mil e magnitude. quatro não tinha Orkut, imagina. Não Não tinha Orkut tinha? ainda. Não, Acho que não, cara. É, acho 2003, que só Caramba. fosse. Facebook não é. tinha. A gente tá falando muito lá atrás. Não, Primórdio da sim. internet, Tá não tinha nem falando da YouTube, eu acho, Juliette, um direito. fenômeno Instagrammer, né? É. Não existia, É, talvez MySpace existisse nessa época. meu, enfim, e a impressão que eu tenho, tipo assim, disso que a Paula comentou mesmo, que é uma cena super, super interessante, meio que engraçada, né? A menina fica meio puto vendo, porque ela tá meio que tentando passar em cima da outra, que a impressão que eu tenho porque eu fiquei nessa, né? Eu fiquei, tá, mas qual é que é a relação do livro da Silvia Viana com o Casamento às Cegas em particular? E a impressão que eu tenho é que é toda, assim, porque o que é comum nesses O programas. cara manda essa. Ele falou: a gente foi no aniversário do nosso amigo Pedro e estava falando de casamento às cegas e o Vilela lançou lá assim. Tem um livro da Silvia Viana que chama Rituais de Sofrimento. E aí ele vem falar qual é a relação. Você que propôs! Não, não, sim, 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 mas é que o livro tratar. Não, sim, mas é que o livro foca principalmente no Big Brother. E daí eu fiquei pensando, falei, tá, e no casamento às cegas, né? Assim, porque a questão, na real, que se mantém é a questão da competição. Então faz total sentido essa mina ir lá e meio que ou inventar ou esquecer de fato, isso virar meio que uma anedota, né? Enfim, e dizer que o cara colocou ela em primeiro lugar para passar na frente da Sim. concorrente, né? Da Porque concorrente, estruturalmente exatamente. da Da concorrente, assim, porque concorrente, acho é. que isso, enfim, o que está posto em todos esses programas é a disputa ou a sobrevivência, né? Assim, quem, Sim, quem Total. ganha o casamento às cegas é quem casa. Casa, Basicamente sim. é isso. E Quem E aí, nem, e casa nem e. só isso também, né? Porque como tem a escolha dos 5 casais mais interessantes, né? Na é. visão deles, você tem que não só conseguir achar um par, como você tem que se sobressair sobre os outros Cara, pares e que se formarem. eu fico imaginando, e aí eu tô especulando, que é se essa outra mulher foi pro face-off lá, que eles falam que é o encontro, e foi, talvez tenha acabado não casando e tal, talvez eles não tenham. Isso foi decidido antes no programa, e eles nem foram pra aquela lua de mel, porque a gente vê os casais juntos ali. Não, é. não. Não vão É pra lua de mel. justamente Não, uma questão de orçamento, né, Guima? Porque você está levando 10 pessoas para. eu Não nem lembro diria do. isso, assim. Eu não acho que é Eu questão também não acho que orçamento, é eu acho que é só. questão de tempo de tela. Também acho. Também, É também, contar uma mas. história, né, mano? Você tem 5 casais, sei lá, que você vai contar uma história, é mais difícil. Já é difícil você se importar com todos os 5, né? Tipo, se você botar todos que forem fazer, acho inviável Ah, também. sim, mas assim, sabendo que eles vão usar 5, eles não vão botar um sexto quarto lá com câmera para alguém ficar decupando o áudio para eles Sim, sim. pensarem se vão. Não, Uhum. entendeu? É Para realmente assim. estabelecer uma cronologia no coisa. E É. aí, quando você falou dessa competição, quem ganha, tal, rolou um burburinho, Vilela, não sei se cheguei a trocar, eu e o El fazendo a pauta, assim, troca umas matérias e tal, que era uma matéria que até eu acho que ela repercutiu bem, porque houve uma tentativa não, né? Houve uma necessidade no ao vivo de esclarecer isso, que é quem dizia que o rapaz, o Menandro, tá aparecendo na tela, caso você não se lembre, que casou com a já a conhecia, e aí ela falou: me diz uma coisa, a apresentadora Carol Queiroz, Camila Queiroz. Você conhecia o Menandro? E ela disse não, e a outra era do Valmir, que ele tinha entrado namorando.
E aí rolou essa coisa e tal. E você falando isso, Vilela, não só do ao vivo, mas você falou assim, se a competição. E essa matéria dizia assim, que quem ia pro casamento tinha mais chances de ser mais seguido e tananã. O Valmir, que é o vilão da edição, vou chamar assim, porque foi Uhum. assim que Uhum. nos foi mostrado, ele já tem mais de 100 mil seguidores. Se você já teve um Instagram na sua vida, você sabe que não é fácil você conseguir esse tipo de exposição, assim, é bem difícil. Cada seguidor é bem difícil. E você vê isso e assim, e aí a gente começou a ver assim do cancelado da última edição, que até a Amanda Souza, que é a mulher que estava apresentando lá, ela era ex-participante da segunda temporada, se não me engano. Isso, E isso. aí você começa a ver assim do tipo, meu, todo mundo que foi até o fim e casou, né? Porque assim, com Nessa 2 temporadas atrás, você sabe o que aconteceu se você falou não no altar. E talvez Exatamente. seja mais tranquilo você terminar depois numa boa para sua imagem pública, uma vez que você está sendo jogado como figura pública. E, como diz o Rodrigo Ial, a pior coisa do Big Brother é que se chamassem ele iria, que ele falou, algumas semanas de sofrimento para fazer publicidade de Shampoo. shampoo o resto da vida. fazer Pô, sorteio de iPhone. Mas o que me deixa tão alarmada com isso é que eu não acho que é falso, sabe? Mas, de certo ponto, é tão falso que você vê a galera, por exemplo, no Casamento às Cegas, no reencontro, né? Falando assim: ah, eu achei que eu poderia aguentar mais 8 meses. Pra Sim, que aguentar mais 8 meses? Pra chegar no reencontro e contar a história de que tá tudo lindo. sim, Sabe? Então você sim. vê, tipo assim, não é algo. Eu não acredito realmente que seja algo roteirizado. Se for, ótimo, ou não, porque poderia ser roteirizado melhor, mas eu E acho que não tem é. é. aquela questão Eu, também de fica- eles não são bons atores, assim. Não estou dizendo que eles Sim. não estão se propondo a ser. Então, se Ah, você, para citar a senhorita Bira, tem os olhos atentos, você consegue ver. O que eu mais vejo é, principalmente nos cortes, que é quando os caras estão chegando na balada, e fica notável que tem uma ordem de, meu, chega arrepiando. E aí os caras, sim. ou quando vai casar. Tem uns É. cortes ali que em aquela placa microsegundos aplausos, né? te Cara, entrega, tá na hora. exato, te entrega que aquilo está sendo dirigido nesse caso. Ó, tem que chegar, estourar Mas, champanhe, chega pulando e abraça todo mundo. mas você vê o quão premeditado isso é, quão falso, certo? Desde o cara pensar assim, ah, eu vou aguentar mais 8 meses. 8 meses pra quê? Você não casou com a pessoa? Teoricamente não é pra vida inteira? Não, é Sim. porque vai ter o reencontro daqui a um ano, sabe? Tem um ficha, eu não fiz o fichamento direito, mas tem uma coisa na esteira que a Paula falou, que está escrito aqui, se vocês me permitirem ler, porque da Silvia Viana, diretamente do livro, página 20. E a forma de pagamento a essa outra forma de trabalho que é a substância manifesta dos realities realiza-se apenas no prêmio final. Logo, entre todos os participantes, apenas um terá recompensado o seu trabalho de ser vigiado. Hoje eu já acho que a gente pode estender isso para repercussão, seguidores Sim. e etc. Uhum. e tal, mas ela fala, né? 2 milhões de reais pagam por aquilo que um sujeito é. A desavergonhada resposta positiva a essa questão, dada pela própria existência do espetáculo da realidade, traz à luz aquilo que o ideal de justiça burguês outrora mascara. Por trás da equivalência está a subsunção. E depois ela termina esse parágrafo falando assim: a racionalidade instrumental reina entre esses que, ao fim e ao cabo, só querem mesmo receber o peso de seu caráter em ouro. E aí, cara, é duro, mas assim, você fala assim: vale tudo você passar para ganhar 2 milhões de reais? Ou o Yao, ironicamente, resumiu do tipo: meu, eu vou ficar lá sofrendo numa pressão assim por algumas semanas, mas talvez se eu esteja materialmente é, tranquilo o resto da vida se eu virar um influencer, assim, eu posso fazer tal. Meu, você pode, Cara, eu se acho for que essa é a famoso, você palavra. pode não Você vai pagar pelas continuar suas sofrendo como férias. influencer. Não, mas eu Mas acho que essa é a essa é a questão, eu palavra. acho. Meu, Porque, eu acho que cara, essa é a questão. o Instagram é um Big Brother, você é o editor, teoricamente, assim, entendeu? Exato. Sabe? Tipo, você faz a sua edição, você conta a sua narrativa, né? Sim. No Big Brother você ainda está à disposição de que as outras pessoas estão maquinando, né? No Instagram, não, você pode estar lá, Não à você compartilha o que toa. você quer
Eu acho que não Entendeu? à toa você já tem. Eu acho que esse Big Brother, desse sentido de olhares voltados pra você, não à toa, atrizes que eu acho que estão no panteão hollywoodiano de hoje, como a Margot Robbie, por exemplo, não tem Instagram. Que Pode assim, crer. qualquer site de fofoca é o Instagram dela. Porque ela não pode tomar um café, Uhum. Sim, 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 sim. que Uhum. tem 500 pra baralho. Lembra Que daquilo que vira e não é um mexe e rola fenômeno de no. agora também, né? É uma Não. parada É dos anos o. 90 já, sei Isso lá, é antigo. O Daniel Radcliffe, o cara que fez o Harry Potter, que ele rola nas redes sociais, eu não chequei a veracidade disso, eu adoraria pensar que é real, que ele usou a mesma roupa durante 6 meses pra irritar paparazzi. Ele botar a mesma jaqueta de couro, o mesmo boné, pô. Se o cara tirasse a foto, parecia foto velha, assim, achei genial. Porque eu boto fé, cara. Você vai estar sobre esse escrutínio agora ad infinitum aí, porque tem sei lá quantas mil pessoas vendo tudo que você faz, posta. E é por isso que eu acho que, que é uma tortura um pouco menor, isso, sabe, de você, de ser influencer, porque longe de mim de respeitar a profissão e tal, é uma profissão super válida e que tem uma Lógico, função. Mas, pô, quando você compara isso com você todo dia tem que pegar o metrô lotado para chegar lá e conviver com pessoas que você odeia, ou então um chefe que te, tipo, assedia moralmente todo dia, e você depende daquele trabalho para sua família, sabe, comer e sobreviver, e se você perder aquele trabalho, você perde. Eu vejo isso como uma espécie de libertação, um sonho de libertação, e que eu acho que tem a ver com essa parada que eu vi no vídeo, né? Eu não vi o livro, mas que eu vejo ela falando sobre essa ilusão da ascensão social, sabe? sim. Que eu acho isso muito forte, que eu acho muito parecido com o que você falou, vou passar uns meses ali sendo humilhado, escrotizado. Talvez a galera goste de mim, talvez não. Sim. Mas aí eu nunca mais preciso pegar o metrô Mas lotado. tem aquilo de anônimo eu já sou, né? Uhum. Sim, Exato. sim. E, cara, eu acho que isso que a Paula está falando, primeiro que o vídeo que ela cita vai estar aqui na descrição, tá? Que é o da entrevista, Exatamente, tá? Que eu Aham. não vi, exatamente. só li o livro. Mandei o E vídeo pra vocês, vocês e não vi. e vocês que estão ouvindo aqui só vão assistir depois que terminar, obviamente, né? Tá? Beleza, É combinado. verdade. E do mais, do mais, eu acho que é muito, muito interessante isso que a Paula fala, né? Porque eu acho que explica justamente essa questão de, pô, se é falso ou se não é, se as pessoas estão lá com algum roteiro ou não estão, no sentido que, assim, a galera da produção, quem está produzindo o reality show, não precisa dar um roteiro pro pessoal, porque a galera já está à disposição de fazer esse roteiro. A estrutura já foi criada, né? A gente está 2023 fazem 22 anos, acho, talvez o primeiro reality que a gente tenha tido, que seja de confinamento ou que tenha tido um pouco mais de atenção da galera, tenha sido a Casa dos Artistas, Eu né? acho que Que, foi o salvo primeiro no engano, foi, Brasil nesse foi sentido. antes do Big Brother. Então a gente já tem uma estrutura de 20 anos, cara, que todo mundo sabe que é um reality show. Uhum. Total. Principalmente um reality show de Confinamento. convivência, confinamento, Sim. né? Então, acho que é isso, cara. Hoje em dia, se você assistir, você pegar, por exemplo, um MasterChef, tá? Lá, o primeiro MasterChef que foi pro ar. Você vê que tem uma galera que foi lá para cozinhar. Se você Sim. assiste o MasterChef de hoje, e não estou dizendo que as pessoas de hoje não estão lá para cozinhar, essas Sim. pessoas estão muito mais atentas no que é, por exemplo, se caracterizar para deixar marcada quem ela é ali. Então não é só sobre você fazer o melhor prato naquele dia, vencer a prova e chegar no final da competição e eventualmente ganhá-la. É também sobre você marcar ali, ó, pô, você lembra aquela, tem uma menina, por exemplo, que está no MasterChef atual, que está passando agora, que ela tá sempre de chapéu. Eu Tá. sei quem ela é de longe. Uhum. Então Uhum. já vai entrando como as pessoas estão de fato dispostas a isso, né? Uhum. A criar esse roteiro por conta própria. E é por isso que eu também realmente não acredito que você precise nem dar um empurrãozinho aqui e outro lá, entendeu? Porque você coloca ali, do jeito que está hoje, a coisa já vai rolar. Não, eu Se boto você fé. assistiu o Mas tem primeiro um Big ponto. Não, mas ele, Brother, além de tudo, tá sendo editado. se Vai Mas tem você um sempre ter ponto uma assistiu o primeiro segunda, um importante. Big segundo Brother, estágio que vai resolver isso.
Se você assistiu o primeiro Big Brother, é a diferença de ver um filme mudo e um TikTok, cara. Para os tempos de hoje, assim. É um negócio, tipo, com outro ritmo, outro ritmo. Tá. Tem um ponto super interessante nisso que vocês estão trazendo, né? Essa coisa assim da pessoa tentar criar uma marca para si própria, assim, que é meio isso, né? Tipo assim, quando parece que o Big Brother surge nos Estados Unidos, chega nos Estados Unidos, né? Tem uma espécie de uma treta entre o sindicato de roteiristas com o Uhum. estúdio, no sentido dos caras falam assim, tá, vocês vão ter que pagar alguém por roteirizar isso, que seja o editor. E Uhum. aí isso se instala, enfim, uma espécie de disputa judicial. Porque a questão é meio essa, assim, é como se tivessem terceirizado o roteiro como parte dessa lógica, né? Assim, acho que o grande lance que é massa demais, assim, desse livro da Silvia Viana, enfim, é meio que ressituar essas dinâmicas do reality show como realidade, assim, independente de Ah, haver, de lógico. haver um falseamento, de haver qualquer coisa nesse sentido, mas no sentido de que, meu, faz parte de uma lógica neoliberal você gerir a si próprio como uma empresa. Então, assim, qualquer horizonte muito estreito de ascensão social quer virar um influencer, e que é um horizonte muito estreito, assim, no sentido de que enfim, o sofrimento não vai acabar, né? Claro que você vai Ah, sim. dispor de uma condição absurdamente melhor, etc. Claro, do que enfim, 98% da população brasileira. Mas, ao mesmo tempo, o tipo de racionalidade se mantém. Isso é muito louco da nossa sociedade, assim, uma sociedade do trabalho, né? No sentido de que, meu, qualquer outra forma social que a gente teve antes do capitalismo, você vai ter a classe dirigente marcada pelo ócio. Então isso é um rolê louco, né? Coisa assim do sangue azul, por exemplo, você não trabalha. E hoje não, né? Assim, se você faz parte da classe dirigente, enfim, ou da altíssima burguesia, ou enfim, quem viu Succession, por exemplo, sabe Sim. como representa um nível de estresse nessa camada, o que é completamente irracional, né? Se você tem tudo, por que diabo você vai ficar Sim. nessa movimentação constante, assim? Enfim, isso remete muito à lógica dos reality shows, né? Assim, onde esse sujeito ele tem que fazer o próprio roteiro e ele tem que se tornar uma espécie de protagonista, que foi talvez o que fez Sim. o Valmir nessa edição que a gente está comentando. Eu acho que a Silvana traz uma declaração de algum participante que é participante de algum Big Brother ou de algum reality show, mas que a pessoa fala o seguinte: o que fazer para ganhar, ninguém sabe, mas todo mundo sabe o que fazer para não ganhar. Ah, não, é Que é assim. basicamente não fazer nada. Tanto que às E vezes aí fala assim, eles quem até faz usam que é o nada sai do termo, eu não fracasso. sei se é um termo da produção para tratar ou outra coisa que eles falam que são as samambaias, né? A planta, Chá de Que é planta. que é planta. o cara quietinho, que não faz nada, Uhum. tal, Isso. e que ele, meu, fatalmente será jogado pra fora, porque a galera quer ver intriga, quer ver tal. E aí tem uma das citações que ela mostra que chega na final de algum reality show de moda e teve uma que se superou e a outra que foi perfeita. E ela perde justamente. Ela fala assim: mais perfeito, acho que a Silvia Viana disse: mais perfeito que o perfeito é só um milagre. E no caso, assim, ela perdeu por ter sido perfeita. E aí, tipo, no caso do Big Brother, ainda é votação popular. E tem quem questiona, eu não questiono se os dados são reais, porque eu acho que são, mas eu acho que a edição faz esse papel com muito mais tranquilidade, entendeu? Você consegue Total. montar quem vai sair com mais tranquilidade. E aí, primeiro entra numa coisa que o Vilela falou. Eu acho que o argumento serve, mesmo que eu esteja errando a fonte, mas quando o Gene Simmons do Kiss foi fazer o reality show, o Paul Stanley não aparece porque ele fala assim: ou é realidade ou é televisão. Não existe TV. Reality TV, reality television, isso não existe. E aí eles falam assim, até tem o trecho aqui, que se o cara quer pintar você como uma pessoa horrível, ele consegue. E aí você vê, num jogo que nem esse, você fala do Valmir, meu, o cara perdeu um casamento, ele encontrou outro. Você pode dizer se ele fez isso ou não, se ele se apaixonou ou não, mas assim,
Não, me diz se não é exatamente isso que você espera de uma pessoa que tá jogando um jogo na televisão. Cara, eu vou dizer Se mais, ganhar assim, é casar, cara, eu vou dizer mais, esse Valmir, ele é um personagem de reality show que ele não é um personagem para o reality show brasileiro. Ele é um personagem de um reality show yankee. No sentido que, assim, se você pegar e assistir o Casamento às Cegas, estadunidense, aí tem aquele The Circle, The Mole, e eles fizeram caraca, um super Smash Bros. Dos É, reality shows, que é o perfect Perfect, match. Perfect Match, que é o hã? Avengers. Eles Yau, o pegam que que os você tá melhores, falando? Fala em eles, português. eles pegam os melhores participantes de todos os realities da Netflix e fazem um reality com os melhores participantes. Tipo, o cara que mais E chamou atenção, não quer dizer que ele é uma pessoa boa que ganhou. Não, não quer dizer exatamente. exatamente, Como é que tá é o Exatamente falando? na cara que mais cara chamou da Paula, tipo, atenção. óbvio que não, né? E É eu muito acho que foda, é é muito aí que foda. entra o Valmir, cara, porque a gente tá. Recentemente teve o fenômeno. Enquanto teve o fenômeno Juliette, no mesmo programa teve o fenômeno Carol com K. E eu Sim. acho que hoje em dia, e já foi até colocado aqui, as pessoas entram com um certo. Pô, se alguém apontar machismo, eu vou pedir desculpa. Não é se eu acho que eu tô sendo machista, se eu acho que eu tô certo, se eu acho que eu tô errado, se eu o que que eu acho. É sobre estão me apontando e eu vou me defender aqui, eu vou ficar quietinho. Pede desculpa. Exatamente, que é assim que vai funcionar para mim. E eu acho, cara, que isso vem muito dessa repercussão gigantesca que teve o caso da Carol Conká. Sim. Nos Sim. Estados Unidos, não teve Carol Conká. Então, tipo Tá. assim, as personagens que de fato se destacam lá, elas não se destacam porque elas se superaram em alguma coisa, as pessoas veem uma bondade nela. É realmente assim, eu quero assistir essa pessoa porque ela passa do limite em tal ponto, porque ela está É fútil, disposta a passar os manipuladora. outros para trás, é manipuladora. Sim. Então, o Valmir, eu acho que ele é uma personagem que se encaixaria, e não dizendo que o Valmir é manipulador ou uma má pessoa, enfim, mas dizendo que ele se encaixa muito dentro dessas personagens que se destacam de uma forma não necessariamente positiva, mas que funcionam para o reality de fato continuar é, nessa tentativa de só mostrar sofrimento, né? Não é difícil a gente pescar na memória quanto foi dito que quando a Carol Conká saiu daquele Big Brother, o programa acabou. Pois é. Sim. E saiu escoltada, né? Pela primeira vez na história, a Carol Conká saiu escoltada Jura? do Big Brother. Então, não só escoltada, como sendo filmada, porque aquele documentário depois do tombo, ele Ah, não começa vi. imediatamente após ela sair do Big Brother. E era tão escroto esse caso da Carol Conká, porque sim, ela obviamente agiu de uma maneira totalmente bizarra lá, que eu entendo, porque no programa daquele não tem como ninguém falar que estaria 100% psicologicamente. Ah, Mas, lógico. tipo assim, a galera tava comemorando num bar lotado na época, ela Que ela saindo, tipo, no saiu? meio, Gol de Copa, gol de no Copa, meio. cara. Não, 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 mas tudo ok, sabe? Ah, Copa, Game of Thrones, vamos se reunir no bar pra ver uma vilã ser escorraçada. Até aí tudo bem, né? Como diz aquele Thiago que a gente gosta. Mas era no meio da Covid isso, tá ligado? Era uma galera que, tipo assim, no ápice do contágio, assim, galera, porra, sabe, hospitais lotados e a galera num bar lotado vendo a escrota da Carol com K ser eliminada, sabe? Então Eliminada. é muito sintomático, né? É muito. Mas a impressão que eu tenho é que esse fenômeno participa da mesma indiferença, né? As pessoas estão no meio de uma pandemia, num bar lotado, para ver a Carol com ser eliminada, participa da mesma indiferença que sustenta um público, ou a claque de um reality show. Porque o Com processo é o certeza. mesmo, né? Assim, tipo, voltando à pergunta do Guima no começo, como é que se suporta ver alguém, enfim, passando dificuldade, sendo, né? Enfim, tendo seu sofrimento exposto, espetacularizado, assim, né? E que tipo de sociedade é essa onde isso é completamente normal?
E a impressão que eu tenho é que isso tem um paralelo também com o cinema de terror, assim, por exemplo, né? Tipo, não é... E eu falo isso, mas eu adoro, assim. É, é, Uhum. sem moralismo nenhum, assim. Mas é uma série de cálculo dos caras de sacarem que, para um ramo, pelo menos, do cinema de terror, você vai ter que passar a fazer filmes cada vez mais violentos. Enfim, e acho que, tipo, Terrifier 2, por exemplo, é Pô, não uma série assisti. centrada, tipo, do gore num cinema mais popular, talvez, ou então o novo Evil Dead, que, enfim, Uhum. não sei, bom, me disse em cifras, né, se foram sucessos ou Tá. não de público, mas me parece sintomático, no sentido de que, a gente está num trabalho há pelo menos 20 anos, e é muito interessante que sejam pelo menos 20 anos, porque isso corresponde a fatos interessantes da nossa história como país Uhum. também, Sim. é, sendo, de certa maneira, assim, sistematicamente dessensibilizados, né? É. Tá. E acho que o grande lance, tipo, é mostrar, enfim, como faz a Silviana, que essa indiferença, ela é própria e ela é reproduzida nos reality shows, ela é reposta nos reality shows como uma indiferença própria do mundo do trabalho. Porque esse esquema Uhum. da competição do todos contra todos, uma espécie de guerra total, e o Casamento às Cegas se inscreve nisso, né? Enfim, perfeitamente, porque você tem um cálculo racional de com quem vale a pena casar, com quem não vale a pena casar, Ô, o que que eu Vilela, devo fazer para isso. conseguir ter mais seguidores ou não, Quando né? você Como que eu disse devo me importar, do etc. prêmio, eu acho que o Casamento às Cegas ele é até mais sofisticado nesse sentido. Porque ali se articulam de várias maneiras vários prêmios e não um só. Vários vencedores e não um só. Uhum. Sim. Então, O nesse Valmir senta. sentido. Perdão te cortar, Guimão, mas o Valmir Não. certamente é o vencedor, assim, na minha opinião, porque ele vai ter seguidor pra caramba. E é isso, E né? eu já vi É. galera falando, nossa, tô do lado dele. E isso acontece, é muito complicado, ainda mais hoje em dia, quando a gente vê, né? Porque a gente vê camadas que foram muito oprimidas sendo diretas, né, no que vão falar, assim, e até, de certa forma, muito caindo em cima desse Valmir, caindo em cima e humilhando ele ao vivo, sabe? Mas não é pior do que isso, mas eu fiquei muito mal vendo esse Casamento das Cegas ao vivo, porque no programa 2 que você perdeu, Vilela, teve um casal que ficou junto no final, que foi a Tamara Telles e o, Ai, sei foi. lá. E aí acabou o Alisson. programa como Alisson, exatamente. Que, pô, o pai da Tamara adorou o Alisson, era um fofo, não sei o quê. E aí acabou o programa com os dois se beijando. Ai, casal lindo, ai, vivo por ele, isso aqui. E aí, tipo assim, estourou no meio disso uma parada que ele traiu ela e foi, não foi televisionado, foi instagramado, sei lá, essa traição, tá ligado? E aí ela foi no programa e, cara, quem já passou por um término de relacionamento sabe como é difícil. Não, eu não imagino como seja o término de um casamento, espero nunca saber, mas Nós também. é, sabe como é duro, sabe como é difícil lidar com isso, né? Tipo, muitas vezes às vezes não consegue se expressar, não consegue falar. E aí tava uma mulher lá, ela pode estar rica, ela pode estar. Foda-se, mas é uma mulher que foi traída, sabe? Todo mundo sabe que ela foi traída, ela terminou o relacionamento dela. E aí deram o microfone pra ela falar e ela não conseguiu Não falar, tá conseguiu. ligado? Que eu não conseguiria falar, qualquer pessoa não conseguiria, sabe? E eu achei isso muito cruel. E aí, ao mesmo tempo, um cara atrás dela falou assim: Não, eu ainda vou ter meu momento de holofote aqui, porque eu vou chamar uma mina que eu conheci pra casar comigo. Sabe assim? Então foi uma coisa tão doentinha, em tantos níveis que eu fui vendo aquilo que eu fiquei me sentindo suja de assistir. Eu Sim. fiquei, caraca, eu tô dando moral pra isso, porque isso é muito pesado, cara. E a Você vê uma outra pessoa que tá coisa, sofrendo. assim, é que Uhum. E esse. a menina Ela não sofrendo, só um consegue adendo, que falar, cara. ela não consegue falar e as pessoas estavam lá, tipo, força, Tamara, dava para Não, ouvir mas espera, os tem uma. ruídos de fundo, Mas tipo, tem uma vai, outra coisa fala, só também, que hora. é do tipo, estamos sempre do seu lado. É, 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 é. Um É, close na cara dela chorando, né, mano? Porra, eu fico Complicado. doente de E a lembrar dessa porra, outra, porque... e o momento seguinte que o cara pede a mulher em casamento e entre as respostas foram, então acho que sim, e então tá, né? Ou acho que Ai, sim, né? Então tá. Que é do tipo complicado.
Complica. Mas Ô, acho que essa Iau. lógica do martírio, né? Eu acho que essa coisa assim, do quanto que eles vão aguentar. É um pouco isso, É. né? Enfim, que a Paul estava comentando também. Meu, casaram. Quanto que eles vão aguentar? Será que eles vão aguentar 8 meses para ter alguma Eu não chancezinha? Pode ser sabia um que era esse pouquinho mais. tamanho de espaço entre uma coisa e outra, É um ano, é um Fiquei ano. surpreso também. tá? Eu É um achei que era ano. assim, meses, enfim, 3 meses depois. Sim. Mas Não, é a é um mesma ano lógica, depois. né? É isso, assim, quanto é que eu vou conseguir suportar de sofrimento para que esse sofrimento seja exibido, Ah, É. publicizado, e que, assim, qualquer pessoa que já teve um trampo sabe exatamente o que é isso. Num outro nível, com outra dimensão, evidentemente, mas a mas lógica do é. martírio, enfim, meu, que a pandemia trouxe, por exemplo, né? Para quem pôde, por exemplo, ficar em casa e estava trabalhando como, enfim, subordinado, como empresa, sabe que, cara, seu chefe te mandava mensagem 11 da noite. E aí Uhum. Se você não Você tá no você. responder, escritório, porque né? você tem Não, que e a outra aguentar. coisa é do tipo, cara, tem uma galera perdendo emprego. É. Uhum. Você tem que ser grato. Isso tá nesse livro também, que é do Ou tipo. seja, sem Tanto que competir o tempo ela todo. trata também, e nisso ela fala do aprendiz, por exemplo, que é o Roberto Justus e o João Dória Júnior, os apresentadores que foram desse programa. Ela fala, e ainda assim, e quando se desdobra esse reality show cujo prêmio é um emprego? É. Tipo, você vai passar por tudo aquilo para depois ganhar um trabalho, assim. Cara, isso é muito complicado. Tem uma É. cena. Tem duas descrições desse programa aqui, que é do cara que corta para desistir do programa e o outro que entra lá entre os caras e fala: Meu, o que a gente falar aqui vai ser usado contra nós. E aí isso se desmonta. Eu nunca assisti o Aprendiz para falar assim, mas é uma coisa sintomática do tipo: se você ganhar, você ganha ou um reality show de que você ganha um contrato com uma gravadora ou um ensaio fotográfico para ser tal. Ou eu cheguei a ver com a Marcela isso aí. Você vê que ela é uma profissional de ver reality show, que é o que você ganha. Eu acho que sua coleção é o de moda. Se você for um designer de moda, e você ganha que sua coleção vai ser comercializada, algo assim, ou você ganha um desfile, não sei. Mas, meu, ainda entra outra coisa e entra numa coisa que o Vilela e a Paula trataram, que é se você está trabalhando com reality show, tem aquela questão que a gente sempre fala, a gente que eu e você, que a gente já trabalhou com cobrindo entretenimento em geral, a gente sabe que um reality show ele é muito barato de ser feito É. em relação a uma novela, a um seriado, por exemplo, e entra também no que o Vilela disse da questão dos roteiristas e tal. E teve um boom dos reality shows na greve dos roteiristas, né? Não De sei se tá 2007, tendo, é. não sei se tá E tendo agora agora, estourou uma greve de estourou outra novo. greve. E é bem provável Mas, que, assim, tem duas questões, né? Que em 2007 a gente não tinha uma parada tão globalizada quanto a Netflix. sim, Então pode ser que comecem a se produzir coisas em outros locais, né? Porque a greve é nos Estados Unidos. pode ser? Mas se isso não acontecer, é um novo boom de reality show, assim, sem Pode sombra ser. de dúvida é o que vai E acontecer. entra uma coisa que a Silvia Viana trata aqui, que os caras entram lá e eles estão trabalhando na emissora de certo modo, eles estão fazendo merchandising para a emissora. E aí ela dá uns exemplos de provas. Não sei se os caras, um de caldo de galinha, que tinha alguma coisa assim. Tem, bom, e por aí vamos. Tinha outra e ela tem uma análise incrível do. Primeiro, vamos dar uma espiadinha do Bial e segundo, a própria animação do símbolo do Big Brother que ele pisca para você. Ele assim, Hum. muito habilmente te torna cúmplice daquilo que está ocorrendo. De um programa que Aham. teve, entre outras coisas, a prova que ela trata aqui do quarto branco, que é uma de privação de sentidos. A prova que ficavam votando, não é? Bem no começo que ela fala, Vilela, ficavam votando para trocar a temperatura do local que ele estava, tinha um carro envolvido, não era isso? E você O votar para público, chover e né, que ficar muito calor. exato, exatamente. O Prova de público, de certa resistência, né? maneira, infligia esses, que parecem, assim, provas derivadas enfim,
de Guantánamo, né? Das práticas de E ela até, muito não, e bom. ela trata, tem um Extraído. reality show que é o Guantánamo. Que o cara ele Pode crer. sujeita os participantes a serem tratados por ex-militares, são equipe e tal, e o cara é sujeitado a isso. Tem um que urina no uniforme e aí ela transcreve o diálogo, que é do tipo, e é o soldado, né, do programa falando pra ele assim, não, você escolheu urinar nesse uniforme, não vou trocar. O cara pede pra trocar, então assim, meu, isso é um reality show. Ah, vamos não dá pra dizer fantasiar, mas fantasiar, no caso do espectador, como se aquilo fosse um documentário de coisas que realmente ocorrem. E aí é aquilo. A pessoa mais. Aí entra numa crítica incrível que ela faz aqui, e com, assim, precisamos dizer assim que um dos marcos desse livro é a classe, com que questões tão. A classe e a questão de não abordar do ponto de vista moral, que nem o Vilela fala, é assim: você pessoinha, twitteira, progressista, se você analisar a fundo o que está sendo infligido nos participantes dentro desse reality show, você é a favor de alguém passar por isso? No mundo real, vou chamar de mundo real assim, entre aspas, se você estiver só ouvindo isso aqui. Você é a favor disso, assim? Porque lá dentro é o mundo real também, assim. Ou você se oporia ou faria um tuitaço contra uma pessoa ser exposta a condições desse tipo, sabe? Cara, o que eu acho mais sintomático de tudo isso, e o que eu acho que deixa tão claro que a gente teve uma edição do ano passado que o Thiago Abravanel participou. E ele saiu do meio, porque ele pensou, não sou obrigada. Eu Tipo sei que assim, ele se você é uma desistiu. pessoa, se você é uma pessoa que tem seu futuro garantido, tá ligado? Você é bilionário, você é herdeiro de um bilionário, mesmo que você não vai herdar tudo, cara, você tá de boa a sua vida inteira. Você vai passar por isso? Você chega no meio No e fala, caso, não além disso, ele preciso. tem uma carreira também bem estabelecida, como ele é um baita Mesmo que cantor e ele não tal. tenha, cara, mesmo que ele não tenha, sabe? Se você tem uma pessoa que tem realmente uma vida, Uhum. ela não precisa passar por isso. Então, eu acho que isso deixa muito claro o quanto é doentio tudo isso. Faça um exercício, foi citado Succession aqui, de imaginar quanto tempo o Kendall Roy duraria no Big Brother no sofá. Nossa, não, não. Como seria? Mas é isso, né, cara? As pessoas agarrando um shampoo gigante até É. cair em cima da própria poça de urina por fome. É, realmente é muito louco. Isso rolou? Não necessariamente, mas Mas provavelmente poderia ter sim também, rolado. entendeu? Poderia ter Porque rolado. é isso, é o que eles fazem, cara. Tipo assim, a prova do líder de resistência Galera, se é tipo mija. assim, galera se mija e fica segurando no seja lá o que seja a esponja que tá patrocinando, o shampoo, Tá? o chocolate, o que seja, a galera fica lá O... agarrada até o momento em que cai, mano. Porque não vai no banheiro faz 36 horas, não come nada faz 36 horas. É Sim, e isso aí. ela, a Silvia Viana trata no livro também do, eu acho que no Big Brother isso é mais explícito, a arbitrariedade, né? Que é Das regras. toca o telefone e manda você pro paredão se você atender. Toca o É, telefone e você vira líder. Tipo, mas é que tem eu acho que essas. assim, eu acho que é uma Não é. arbitrariedade que não é, que pode ser arbitrária até certo ponto, mas eu vejo que é muito reflexo do que a gente vive, sabe? Eu não acho que é coincidência a maioria das plantas do Big Brother serem pessoas negras, tá ligado? Tipo, eu não acho que seja coincidência. Planta. Como? Planta é o que você falou de samambaia, Ah, tá, que que é quem não não rende participa É. a muito. intriga, sei lá. Eu não acho que é uma coincidência isso. Eu não acho que é uma coincidência que essas pessoas por si só já não têm muita atenção quando entram no programa. Ou então você pegar, tipo assim, uma Lumena que foi realmente, né? Pô, não foi legal a participação dela, foi complicado e tal. Mas, tipo assim, que tava recebendo cocô, literalmente cocô, fezes humanas na porta da casa dela, Mais de ano depois. enquanto teve participante que foi abusivo com a mulher que ele estava se relacionando lá. E a galera, ai, vem no limite, vai ser legal, sabe? Tipo, eu não acho eu acho que é arbitrário, uma parada de, você não sabe quem vai dar certo, quem vai não dar, mas isso reflete muito como a nossa Uhum. vida é, Sociedade sabe? se. Tipo É. assim, quem vai ser o preferido, quem não vai ser. Cara, e o Mas Big essa Brother é estrutura. júri popular, né? Por si só já não é uma parada que Sim. diz respeito à meritocracia, né? Tipo, você ficar ou não, por exemplo, né? Nem você tá lá, nem nada, né?
Desrespeito à meritocracia, mas enfim. É. Mas acho que isso é interessante, mas que a Paula levanta, porque de fato, né, assim, é como se esses programas atualizassem, né, influências gerais da sociedade. Enfim, agora, inclusive, um suposto engajamento dentro de uma suposta atividade incessante do público, assim, é isso que me chama muita atenção, assim, que é isso, assim, me lembro durante a pandemia, eu nunca tinha assistido o Big Brother, e eu vi essa edição da Juliette. Eu me lembro que tinha um caráter viciante, por um lado, é, e que me peguei, enfim, toda Uhum. noite, quase querendo assistir. E ao mesmo tempo, tipo, a maneira como isso mobilizava o debate nas redes sociais é extremamente assustador, no sentido de que, meu, isso tem um certo potencial, enfim, é minha impressão, de, meu, esterilizar qualquer crítica realmente séria, e que possa ser perigosa nesse sentido de séria, né? Claro que vários debates, enfim, que surgiram eram interessantes, mas no sentido de que o quê? Quem organiza e quem dá forma ao debate é a própria estrutura que está, por outros meios, né? Mas que está Validando você não esse. pode falar a palavra com T, certo? Mas que está espetacularizando essa violência e sofrimento. Uhum. Então, assim, tipo, os Uhum. próprios termos do debate, quem coloca enfim, é a indústria cultural. E isso é uma coisa muito interessante, assim, porque acho que isso mostra, por um lado, uma mudança no funcionamento da indústria cultural que já vem de algum tempo, mas que é o quê? Até então, até, sei lá, 1990, começo dos anos 2000, ela era praticamente um monólogo. É, ou enfim, com grupos focais para você descobrir se tal coisa funcionava na série, se tal final de um filme era bom ou não. Mas agora ela não é mais um monólogo, né? Ela é um diálogo, mas Uhum. os termos onde esse diálogo se dá são completamente controlados. Ou seja, é um diálogo que não é um diálogo, Sim. certo? Mas claro que isso interfere na maneira como esse material ele é produzido, ele circula. E isso que é interessante, assim, porque era muito interessante ver uma galera que eu considero super crítica e super interessante, inteligente, caindo, tipo assim, numa estrutura de debate que tá posta, que é o bem versus o mal. Tá acontecendo isso na casa ou nessa Uhum. situação. Isso tudo é abertamente pensado. Faz algumas edições que a produção Sim. seleciona essas pessoas justamente para que aconteça esse tipo de situação. Então, assim, tipo, quem produz esse tipo de situação é essa mesma estrutura que transforma o debate numa mercadoria. Porque tanto faz se você é a favor ou se você é contra. O que interessa é o debate, é que exista o debate, né? Mesmo o Uhum. caso de e a mesma lógica para que possibilita, por exemplo, que um vilão no Big Brother ou no Casamento às Cegas cresça. Que se fale dele, tanto faz o que você vai Uhum. falar, tipo assim, isso não tem a menor relevância. Ou seja, tipo assim, em que medida também pensar que tem espaços que têm que ser ocupados não é um problema, porque tem espaço que tem que ser destruído, não tem que ser ocupado. Acho que para É que mim você essa é uma falou que questão. o debate ele tá sujeito a regras, por exemplo, você não pode falar a palavra com T. Quando você falou de Guantánamo, acho que a galera já consegue É. sacar. Eu não sei se ficou clara a palavra com T, a gente não pode falar. Mas é numa coisa que ocorre em prisões, tipo Guantánamo. Você não pode falar essa palavra. E você tem um algoritmo de redes sociais que ele privilegia a Tá na treta, descrição. porque a treta dá engajamento. Um cara, uma Sim. pessoa, uma personagem dentro do reality, que é uma Carol com K, ela gera muito diálogo e engajamento por parte do público, assim. A gente falou, quando estava falando de fama aqui no primeiro programa, sobre o fato de que vilões de novela apanhavam na rua, O né? Quer Jackson Antunes mais. aconteceu. Exatamente. Então, assim, você quer mais uma prova, né, de que isso realmente gera engajamento. As pessoas, na época que não se engajava na internet, estavam engajando na rua, literalmente, né? Indo atrás das pessoas e gritando, ah, você é mal e não sei o quê. Só E tava às 9 da noite representando estava lá na frente da TV, cara, para ver qual que é a próxima maldade que maldade. essa pessoa vai aprontar para o meu querido, para minha querida, e como esse meu querido, essa minha querida, no final vai vencer. E eu paro para pensar por que que eu gosto, sabe? Porque eu gosto de ver. E eu acho que eu vivo numa realidade em que eu tento ser
o mais legal possível na minha vida, tá ligado? Eu acho que todo mundo é assim, mas Usar óculos escuros, andar de skate. exatamente, sabe, surf, Isso é muito foda-se. legal. Eu sou muito legal. Curte pizza Mas e. Como é que é? E piscina. Nossa, Piscina, né? eu odeio falsidade. É... Sou contra. A gente está aí acompanhando o monomito desde quando, né? A jornada do herói. E o herói, para se tornar um herói, ele precisa passar por provações também, entendeu? Não é à toa que essas últimas edições de Big Brother foram aí, já ouvi esse termo em outros canais que discutem o programa, foram sequestradas, né, por uma torcida, né? No sentido de que, pô, aquela pessoa ali que ganhou na metade do programa já estava na cara que ela ia ganhar, porque era a pessoa que de fato gerava engajamento e que eu acho que para a sua torcida se enquadrava dentro desse arquétipo, né? Do cara que está enfrentando uma jornada, que está passando pelas adversidades ali, que as pessoas ruins da casa estão jogando em cima dele e ele está lá resistindo, né? Para no final levantar a taça, né? Tipo, eu acho que entra um pouco nisso também. Acho que tem várias situações que a gente pode colocar para dizer o porquê que as pessoas estão assistindo, né? Acho que cada um vai ter, de certa forma, um motivo e, obviamente, no coletivo a gente também vai ter mais do que um motivo. O Christian Ducker levantou essa. Eu só vi a postagem, não sei se era um texto e tal, mas falou assim: esse ódio pelos ricos também, né? Numa série que nem Succession ou The White Lotus, né? Ah, que pode fazer com que você se sinta. Pode estar nessa esteira sua, Paula, de tipo, fazer a gente se sentir melhor por não ser, né? E no Succession eu acho que, eu não sei se proposital sem ser de propósito, você vê pelos diálogos dele sobre negócios, porque eu acho que aquilo é diferente de trabalho, a gente tem que conceitualizar. Você vê assim o quanto o que eles estão debatendo não está no nível material, está no nível de especulação, está no nível É. de extrema distância do trabalho no termo que a gente precisa, né, conceituar diferente o negócio, né, que eles tratam ali do trabalho real, assim. O MasterChef que você falou, Paula, me impede de ver duas coisas, que é assim, eu não curto ver a galera sendo esculachada, eu me sinto mal, ainda mais assim, pessoas que trabalham em cozinha, eu nunca trabalhei em cozinha, mas assim, Um ambiente leve, né? Um não, ambiente bem leve, tranquilo. tranquilo, livre de estresse. Você que fala que comida feliz. boa é feita com amor, não sei. Se um É. dia eu puder comer num lugar com estrela Michelin, tenho certeza que aquilo não foi feito com calma e alegria. É. Não. Mas e eu não gosto disso. E a outra coisa que me mata nos reality shows, cara, e o Casamento às Cegas tem também, é aquela interjeição. Que é o cara, tipo assim, a cozinha tá pegando fogo e aparece a pessoa vestida, sentada, de perna cruzada assim. Ela falou assim: não, mas meu brownie não está pronto. O que que eu vou fazer? Você fala, você já foi eliminado, mano. Daí aparece a pessoa sendo Nossa, eliminada tendo com a que mesma narrar no roupa. Você fala, você já presente, foi né? eliminado. Ainda fizeram você voltar aí pra reviver seu momento de dor e sofrimento. Cara, e é muito louco, né? Porque o pessoal do Casamento às Cegas, Ultimato, enfim, esse universo do Casamento às Cegas, eles fazem esses talking heads com as pessoas com a mesma roupa. Que ele consegue, então, tipo assim, a pessoa pode falar uma parada no final do programa Jogar e aí no. e pode jogar no início. E eu falei, Que caraca, nesse parabéns. ponto, em vários momentos, cara, eu vi isso quando eu vi uns episódios. Eu não consigo ver muito, assim. Mas quando eu vi o The Real Housewives, se você olha as cenas de jantares, é tipo. Você tem uma câmera e outra câmera. Tem alguma hora desse programa, no final, que o Yao fala alguma coisa, eu rolo o olho pra cima, assim. Se Aham. você na sua edição pro Instagram aqui sobrepor uma cara a outra, botar isso agora, cara, você consegue fazer eu detestar qualquer coisa que você disse nesse programa. E tem umas Sim. horas, e aí, cara, não é culpa do editor também, porque tem coisas que você já editou alguma coisa na sua vida, tem umas coisas que não monta. Você vê, às vezes, pelo posicionamento das pessoas, que aquilo que está sendo montado não é o momento imediatamente após. É, é, é. Uhum. E aí fica claro um roteiro ali, uma edição, que aí você encontra quem é legal, quem não é, e consegue montar. E Você aí falou a assim, um gente. exemplo é a grande crise é o chocolate, mano.
né? E aí a gente vai perdendo aos poucos o sentido da palavra realidade também, né? Não, Que eu não pra acho. gente o reality já pelo menos já é uma palavra estrangeira, né? Mas imagina, né? Show de realidade. Você fala reality hoje nos Estados Unidos, você está se referindo a um programa É um TV programa de roteirizado. TV. Tipo, É, louco, assim. sim. A Eu, palavra realidade vai perdendo sentido, né, cara? vai. Eu sou do partido do ou é TV ou é realidade. Mas eu acho que aí, como a Paula disse, assim, isso pontua muitas coisas que estão presentes na realidade, né? É. Né? Não, Meu, porque eu acho que essa é a realidade perdão. da ideologia, assim, a impressão que eu tenho é essa, assim, o que o corte Caraca. revela é que essa é o concreto da ideologia, que é o que está sendo Nossa. dito pelo corte, saca? Você tem Tá. uma dicotomia, você tem um bom, você tem um mal, você tem um objetivo. Cara, no Casamento às Cegas eu acho é muito, muito, muito maluco, assim, tipo, porque essa coisa assim, eu quero casar, eu acho que pra mim já deu, eu quero casar. Pra mim já deu, E é você fala assim, ótimo. mas como assim? Mas por que você quer casar? Da onde que vem esse desejo? Será que ele existe de fato? Será que não? Mas aí, por meio dessa série de montagens, né? Enfim, acho que a edição, eu acho que esse corte, esse tipo de narrativa que vai se construindo a partir de sujeitos completamente, acho que exaustos, assim, de certa medida, exaustos de terem que se movimentar a todo custo para não sair, Sim. que é a realidade do mundo do trabalho, né, que é meio que emulada nesses Pode programas, crer. nessa estrutura, eu acho que o corte revela, assim, é isso, essa operação ideológica, assim. A impressão que eu tenho é essa. E Então é muito essa real, de. tá Ela dá o ligado? exemplo no livro da mulher que trabalha numa imobiliária, ganha menos que os homens que trabalham na imobiliária. Você lembra disso, Vilela? Ela, Não. mas ela dá esse exemplo. E a mulher ficou muito doente por causa de estresse no trabalho. E aí ela foi internada. Ela voltou a trabalhar 2 dias depois da internação. Teve os dias da internação descontados. E ela ainda diz algo do tipo assim: Meu, eu sou uma leoa. É. Tipo, é isso assim, que ela tá cumprindo esse objetivo. E eu acho que é uma pessoa, uma conhecida que ela encontra no mercado. Acho que é esse o trecho do livro, assim. Mas é o coisa de, meu, ainda estar batalhando, tá? Meu, não vejo, não vê a família e ainda tá trabalhando, porque, meu, exatamente, o prêmio é continuar tendo um emprego. E aí entra no que você falou assim, você está sob o jugo no reality de TV e você vira um influenciador web que continua sob esse mesmo jugo. E continua tendo Sim. metas, cara, porque o seu engajamento pode É. cair. A gente É. fez um primeiro programa que teve aí algum. Não sei quanto tá agora, mas 1.000, 2.000 views, assim. Cara, esse programa que a gente está gravando nesse momento, me preocupa que ele tenha menos. Uhum, Não é? total. Tipo, é uma meta que Uhum. nunca vai descer. Eu tive isso, eu falei acho que no primeiro programa da música, assim, que, cara, subiu, 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 depois caiu, você, caramba. E aí todo mundo falou, Isso é cai mesmo, horrível. calma. Mas você, cara, era pra só subir, não subiu o suficiente. Qual é o suficiente? Eu acho que isso é muito nocivo no campo da criação, no campo da criatividade, porque eu acho que quando a gente está falando de criatividade, de arte ou qualquer coisa assim, nunca é um caminho linear e uma, sabe, uma progressão geométrica, sei lá, Sim. entendeu? Nunca é, sabe? A gente sempre tem que estar experimentando e errando e vão ter coisas que vão. Talvez o que a gente mais goste seja o que menos tenha visualização, Com sabe? Isso certeza. existe sempre, sabe? Coisa que a gente Normalmente é. odeia é tipo, é muito bizarro. E é muito É, nocivo a gente ficar se pautando nisso. sim. E assim, o que valorizaria, né? Alguns discos de ouro, alguns bilhões de plays, será que seria o suficiente? Eu ia querer. Cara, um fun fact aí, colonizada, é uma curiosidade. Eu decidi fazer animação, não sei, tipo assim, foi um momento que eu cravei, porque eu fiz cinema, né? Fiquei trabalhando um tempo assim como produtora de filme universitário, não sei o quê, essas coisas assim. E fazia estágio, fiz tudo, né? É, som, nossa, praticamente tudo. E aí eu tava me encaminhando para ser produtora, né? Produtora que fica lá, né, Sim, sim. gerenciando as coisas e tal, cinema, de audiovisual. E aí me chamaram para Trabalho ser tranquilo, pouco estressante, tranquilo, não é, pô, sossegado. audiovisual, todo mundo sabe que é o campo mais, sabe, assim,
esse bom para a saúde que a gente tem, né? Enfim. E aí a gente foi, eu não sei se eu posso falar isso, mas faz muito tempo, então vamos me processar. Fui chamado para fazer um reality. Você é assistente de produção de um reality, que é meio uma corrida, O assim, melhor sabe? veio no Tipo, fim. não, não é tão legal assim. Mas ia ser gravado no BOP. Então a gente foi no BOP lá gravar e tal. Fiquei me sentindo muito mal de estar naquele lugar, assim. Ah, E o momento que. E assim, e tinha todo um rolo falando assim, porque tinha uma pessoa que era um participante do reality que era bombeiro, né? E aí ficava falando, o pessoal do BOP vai ficar implicando com ela porque ela é bombeira, não sei o quê, sabe? Então foi tipo toda uma corada. E o ponto que me fez desistir de ser produtora, falando, não, eu vou fazer animação. E é um meio que também é muito precarizado, sabe? Mas ainda assim eu acho mais tranquilo do que o audiovisual. Foi quando eu vi a produtora executiva daquele reality suando bicas, assim, sabe? Tipo, cheia de celular na mão, falando com um monte de gente descabelada, assim, gritando, suando. Falei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero sim. E trabalhar em aquilo, casa. e aquilo, tipo assim, você produtora, sei lá, começando assim, esse seria um ponto dos muito bons da sua carreira, você ser o produtor executivo, né? Tipo, Exatamente. esse Aquela era seria o. ela era a minha meta. Eu falei, não. Ali o meu sucesso, né? Ali, esse eu não. Não, tô de boa. Eu vou ter câimbra na mão de desenhar, sei lá, e É, ser e vou ficar explorada. Eu na vou ser frente do meu explorada de outra computador forma. 28 horas seguidas. Vou ser explorada de outra forma, é isso, sabe? Mas pra mim é uma exploração melhor do que tá 14 horas num Uhum. set sendo humilhada por atores, sabe? Que eu sei que a galera passa por isso também, Sim, também. Ou por diretor, eu tenho esse relato com diretora. de uma pessoa diretor que não falava com os atores no set. Ele Então. Não, mandava o ator é o que AD, mais o é assistente de mais direção, ir lá engraçado. falar com os diretores, tá? Com os atores. Bom diretor, deve ser bom diretor, deve ser bom diretor. Nossa, não, pior que era gente, não era grande, mas gente média, sim, conceituada. Yao, eu preciso buscar a minha recomendação da semana, porque obviamente eu esqueci ali. Então fiquem com essa imagem legal em cima da minha cara aqui. Exatamente, isso aí que vocês estão vendo é uma curiosidade. O que Muito ele bom. tá Será que ele falando? sabe que não dava para ouvir? Pô, o Casamento às Cegas, ele se diz um experimento, né? Tanto que as Pois pessoas na cabine, no cabine, isso é Uhum, tá, muito bom, uhum. se muito bom. diz um Aqui no experimento. experimento, conhecer essa pessoa no É, Sei. experimento. Eu sigo um canal, quer dizer, um canal no YouTube que também é uma página do Instagram, que o cara mandou alguém que eu não sei quem é, mas mandou na proposição que ele queria uma versão desse reality show que chama Casamento às Mudas, que é você ver se você pede em casamento alguém que você só tá olhando. Tá certo. Isso seria muito Seria genial. muito bom. Seria, ô, cara, Você seria muito olha pra bom, pessoa e realmente. decide se você quer casar com ela. Minha recomendação da semana é O Grande Vazio. Quadrinho editado, lançado aqui pela editora Comic Zone, que mostra um mundo distópico onde se esquecerem de você, você morre. ai, E aí, esta protagonista acaba passando pelo seguinte, e a pessoa tem que saber quem você é e lembrar seu nome. E o que acontece é, alguém com o mesmo nome dela fica muito famosa. E aí, as coisas se desenrolam. Meu, Gibizão foi Tá. lançado esse ano, assim, na lista de melhores gibis do ano, de uma galera vai estar aqui. Livro de estreia dessa Lea Muraviek. Meu, incrível, publicado aqui pela editora Comic Zone. Sensacional, recomendo. Um dos melhores quadrinhos lançados no Brasil este ano, pelo menos na minha lista. É isso aí. Mais Gente, alguma? eu vou seguir o Guima, então, e vou reforçar o Rituais de Sofrimento da Silvia Viana, da editora Boitempo. Ela tem uma edição diferente, olha. Só dando um adendo assim, você, pessoa desavisada, que não é muito de ler livro acadêmico, tananã, não é uma leitura leve, assim, ela é bem pesada, bem densa. Vai lendo aí capítulo aos poucos, mas vale muito a pena, cara, porque eu acho que a Paula falou isso, o Vilela discorreu muito bem.
eu fiz o melhor que eu pude, mas eu acho que os reality shows eles carregam muitos significados do mundo em que a gente vive. Então, assim, meu, é uma leitura muito interessante para os dias de hoje. E, assim, pensando que isso foi lançado há 10 anos, cara, é incrível o quanto se repete mesmo. Tipo, o Vilela vai saber falar melhor do que eu sobre o conceito de história, de que se a gente tiver nessa de a gente precisa pensar a história de outra maneira, mas assim, é incrível ver que 10 anos depois, com assim as redes sociais tomando tanto mais espaço, assim, o quão o quanto a reflexão presente aqui nesse livro ainda é impressionante. Então, me lembrou esse livro que não é minha recomendação, mas eu vou ser um pouco prolixa, até porque dá tempo de você pensar aí também. Me lembrou um filme que eu vi, esse quadrinho que você indicou, essa graphic novel que você indicou, que eu vi no Cine AP, né, que é uma amostra de cinema de Ouro Preto, que é muito maneira, né, de graça e tal, tem vários filmes, vários curtas, e que era basicamente assim, só fotos, o filme inteiro, e era pessoas narrando sobre uma mulher específica. E aí a filha dessa mulher narrava como é que era essa mulher. E aí a neta dessa mulher, narrava como era essa mulher, e aí a bisneta, tataranetra, até, tipo assim, chegar na tataraneta e não tem ideia de que ela era. Ah, falaram que ela era meio séria. E aí a filha fala, ah, minha mãe era não sei o quê, minha mãe gostava de rosas e gostava de não sei o quê. E é Caramba! muito lindo, eu fico muito emocionada. Eu não consigo lembrar o nome, então fica para a próxima, talvez tenha na descrição, talvez não. Pode ser uma parada para procurar. Tá na descrição e tá aparecendo aqui também. Ah, não sei, mas Se você não é muito achar, Yal, fofo e muito tocante. Não tá aparecendo, só não Aí, aceitou, aí, não aí, apareceu. aí não vai aparecer você falando isso, né? Então nunca existiu. É, não, aparece mas que Imagina eu, a vai. Se edição, você, cara. se Imagina a a gente não edição. achar e vocês acharem, comenta aí, por favor, que eu quero ver. e eu achei lindo, porque é muito difícil fazer um filme, né? E esse cara conseguiu fazer um filme que eu achei muito, que me tocou muito, eu fiquei muito emocionada assistindo com fotos e relatos, né? E agora, minha indicação de verdade, porque eu consigo citar nomes, etc., é a entrevista que o Átila e a Marino fez com como é que é o nome desse cara? Marcelo Sato Caramelo. Que o tema da entrevista, né, que é o MesaCast, falando, ser rico dá trabalho no Brasil. E eu acho que tem a ver um pouco com o que a gente falou hoje, sabe? Que tem a ver com o Deve ser trabalho que dá horrível ser ser rico, né? rico. Nossa, que desagradável deve ser. Deve ser horrível. Mas eu acho que fala muito sobre isso, sabe? Sobre quais são os status, quais são os símbolos de status que a gente tem, né? Tipo, por exemplo, uma pessoa ser muito ocupada. Isso é um símbolo de muito status. Assim, não sei se eu tenho tempo, eu vou ver. Ou então o fato de você. Como a gente lida com os ricos hoje em dia, sabe? Tipo assim, como talvez não seja tão legal o choque ou idolatrar, mas talvez realmente satirizar, ver como eles são ridículos e como eles estão o No mundo caso inteiro do e se acham sucesso. bacanas, sabe? Tem uma crítica feita E é por muito. um Vejam canal. essa. É Você muito maneiro. falou, me puxou na cabeça do Quadrinhos na Sarjeta, que o cara fala assim: o Homem-Aranha, ele era o amigão da vizinhança. O cara ferrado que precisava pagar as contas e tal. Hoje ele é fã de bilionário. Hoje ele é Hoje é amigo um de cara que, bilionário, né? tipo, Vendo de idolatra o jatinho. Tony Stark, que é o Elon Musk dos quadrinhos lá. Tipo, é o fã. E hoje em dia tem uma penca de fã de bilionário, cara. Sim, Sim, exatamente. sim, E eu sim. acho que é maneiro, né, da gente. É muito legal, essa entrevista é muito maneira, vale muito a pena, tipo assim, se você é que nem eu que ouve podcast quando tá lavando louça, ou... depois eu ouvi esse, depois de todos a pergunta da vez eu ouvi esse. E o Botão Contra Trabalho é muito maneiro, vale muito a pena, porque esse cara é muito bom, fala muito bem, sabe muito. Recentemente eu descobri um canal, até quem me indicou esse canal foi a Pola. Eu vou na linha dela de indicar uma coisa aqui dentro do próprio YouTube, para vocês verem depois de assistirem o nosso canal. Estou indicando um canal que é muito maior que o nosso, obviamente, mas caso você não conheça ainda, que é o canal Hora Thiago, tá? A própria descrição aqui do canal do Hora Thiago me diz, meu nome é Thiago, eu faço vídeos sobre cultura pop e comportamento, e há uma descrição muito, muito acurada do que ele faz, né? Ele realmente pega a cultura pop ali e destrincha em questões de sociedade, filosofia, etc. e tal. Cara, um dos melhores canais que eu já vi no YouTube. É, eu gosto muito de estar sempre ouvindo alguma coisa quando eu estou trabalhando, etc. e tal. E ele tem vídeos que são
assim, verdadeiros ensaios, tá? Ensaio, tá. É São muito foda. realmente Legal. muito bons, e fica ali a minha recomendação é essa. Cara, é muito incrível. Ele tem, tipo, dois vídeos analisando o impacto cultural do clone, sabe? De como como é que a deusa do clone foi retratada na época, sabe? Tipo assim, é muito maneiro, assim. Além da cultura pop Você diz o internacional, clone, o ato de A novela. clonar ou a novela, a A novela? novela. novela O A Clone, novela. tipo assim, novela. o impacto cultural que teve aqui no Brasil numa época de 2001, sabe? Tipo assim, foi uma Sim, época que qualquer cultura islâmica era super demonizada no mundo inteiro. Aqui tava todo mundo, Inxalá. É muito louco, é muito sim. louco. Esse Ele Olha, cara é muito fala, foda, esse cara é muito foda. fala sobre questões, pega a ruptura para falar de distopia corporativa, por sim, exemplo. É muito interessante, muito interessante. sim. Feito! Meus amigos, obrigado por nos assistir até agora. Vilela, Paula, muito obrigado por Maravilha, estarem aqui gente. hoje. Agradeço, espero que você. A Paula já participou mais vezes, mas. A Paula participou em vezes no passado que serão mostrados para vocês no futuro. Participará. Participará, já participou, mas também participará. Futuro do E prefere. Vilela, espero que você volte para esse programa mais vezes. Cara, muito Eu obrigado. também, queridos. Valeu demais. Obviamente, este programa não tem a menor pretensão de esgotar esse tema que são os reality shows. Qualquer contribuição que você tenha que está nos assistindo, comenta livros, artigos, recomendações, debates, nos mande aí nos comentários. Ou nós pergunta da vez @gmail.com, não é? Isso, Dá para exatamente. mandar, mande um e-mail. Envie o Sim. e-mail lá, porque senão no próximo programa a gente vai ser obrigado a inventar e-mails para conversar com vocês. Então, assim, por favor, tá? Facilitem o nosso trabalho. Exato. Gente, um beijo e até o próximo Pergunta da Vez.